Fala Baby, bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Aqui a gente trata sobre temas importantíssimos para você que vai fazer a primeira fase da OAB. Você vai estar pronta depois de entender técnicas e estratégias para fazer a última prova da OAB da sua vida. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os 3 piores tipos de estudante. O estudante número 1 é aquele que anota tudo. Se ele está na faculdade ou na época que ele ia para a faculdade, ele chegava, sentava e do começo até o final da aula, ele repetia no caderno tudo que o professor estava dizendo, palavra por palavra, ipsis literis. E no momento que ele fazia isso, ele não se preocupava em entender a matéria, em interagir com o conteúdo, mas sim em copiar tudo que estava sendo dito sem processar aquela informação. Esse mesmo estudante tem a tendência de repetir esse comportamento em todos os seus estudos. Então, por exemplo, ele vai estudar uma parte da doutrina. Ele pega aquela doutrina e coloca palavra por palavra transcrita no próprio caderno. Ele vai fazer questões e ele erra alguma questão, ele transcreve palavra por palavra no caderno o artigo que justifica cada alternativa que ele errou. Qual que é o problema disso? O problema é que isso não é escalável. Não dá para essa pessoa querer esgotar todos os temas que precisam ser esgotados para fazer uma boa prova se ele perde um tempo surreal estudando milimetricamente cada um dos temas. Ele vai gastar aí para estudar um mesmo tema uns 5, 6 dias. Isso é inviável quando a gente fala de preparação para a OAB e principalmente quando a gente fala de preparação para a reta final. Esse tipo de estudante tende a ser tão perfeccionista, tão atento aos detalhes, que essa acaba sendo a sua maldição. Porque ele quer fazer a coisa da melhor forma possível, ele tem a melhor intenção do mundo, mas o que ele não tem é tempo para aplicar essa estratégia para se preparar para a prova. Então, se você está estudando dessa forma, para agora! Não vai dar tempo de estudar e eu tenho certeza, você não precisa desse nível de profundidade que você pensa que você precisa para fazer uma primeira fase de OAB. O segundo tipo de estudante é aquele estudante viciado em videoaula. Então, os estudos dele se baseiam total e completamente em assistir aulas gravadas. Ele bota o play para tocar e fica lá a tarde inteira ouvindo o professor falar. Ele não abre um caderno de lei seca, ele não faz uma questão, ele não pratica em simulados, ele não revisa, ele só assiste aula. Muitas vezes ele assiste focado naquilo que ele está fazendo. Muitas outras, ele deita no sofá, já que a aula não precisa ter aquela formalidade de sentar na mesa e ficar escrevendo, ou então na cama mesmo, ele dá uma encostadinha. Às vezes ele tira um cochilo no meio dos estudos. E é óbvio que essa não é a forma mais efetiva de você se preparar. Quando esse estudante estuda simplesmente por videoaulas, ele está estudando de maneira 100% passiva. Ele não tem o trabalho de entender aquilo que está sendo dito. Ele não consegue trazer exemplos da sua própria cabeça, porque ele não está preocupado em interagir com o conteúdo, mas sim em receber o conteúdo que está sendo passado por uma terceira pessoa. E isso é a pior coisa que esse estudante pode fazer quando está se preparando para uma prova objetiva. Mas quando ele for responder questões, provavelmente ele vai fazer isso só no dia da própria prova, ele vai perceber que muito daquilo que ele estudou não vai ser recordado. E é por isso que quem baseia os estudos de primeira fase simplesmente em videoaulas tem muito mais dificuldade de alcançar os 40 pontos necessários para a aprovação. O terceiro pior tipo de estudos que eu já vi é o estudo somente baseado em questões. É aquele tipo de estudante que ele não se preocupa em construir a base teórica por meio da lei seca. Ele não se preocupa em assistir a aula das matérias que ele vai pior ou que ele não entendeu tão bem. Ele simplesmente senta e faz questões. E por que esse tipo de estudo é ruim? Porque quando você simplesmente faz questões, você não tem da onde tirar a base teórica que vai ser usada para responder essas questões. Então a tendência de começar a errar muita questão por não ter esse conhecimento do conteúdo da matéria aumenta demais. E quando o estudante faz muitas questões e principalmente
erra muitas questões sem entender por que está errando, ele acaba ficando desanimado. Isso mexe até com o espírito dele na hora de fazer a prova. Ele vai fazer a prova com muito menos autoconfiança. Então, não funciona estudar somente por videoaulas, não funciona tentar copiar cada palavra, cada linha do que o professor fala, ou do que você vê na aula, ou do que você lê na doutrina, ou das questões que você faz. Igualmente, não funciona estudar somente por meio de questões. Se alguém conseguiu passar dessa forma, eventualmente, tenha certeza que foi a absoluta exceção. Os estudos para a OAB, eles precisam ser focados de uma forma estratégica e direcionada. E agora, se você quer saber qual é o melhor tipo de estudo que existe, deixa um comentário aqui nesse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like se você chegou até aqui e se você gostou do conteúdo. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que vai fazer OAB também. Até mais!